Muito bem, a importância do Doji sobre os movimentos. Pessoal, dentro da análise técnica, né, um Doji possui como característica indicar o quê? Indecisão, né? Como posso dizer assim, uma dúvida sobre a direção futura dos preços. Entre ambas as pontas, compradores e vendedoras, está um equilíbrio no qual a vela com pequeno corpo real ou sem corpo real, apenas a cruzinha, pode indicar, mostrar algumas características importantes que muitos traders ignoram, pessoal. E eu citei o que? Eu citei dois cenários para a gente aplicar essa pequena vela. Porque assim, não é esperar somente a combinação de um doji, né, com outra vela ou um doji de forma isolada em potenciais níveis de suporte e resistência, onde as pessoas costumam estudar em livro de candlestick, né, sobre estrela da tarde, estrela da noite, estrela da manhã, né, e ignora alguns sinais importantes que essa vela possa estar mostrando pra gente, beleza, pessoal? Então a gente vai analisar dois possíveis cenários de formação para o doji que possam servir do quê? De auxílio para uma possível tomada de decisão ou até mesmo um sinal de alerta, ok? Então o primeiro cenário, pessoal, diz assim: após o primeiro movimento de impulsão, seja de alta ou baixa, um doji tende, né, a ser formado, insinuando a continuação do movimento vigente. Então, o que eu citei? O que eu anotei? O mercado pode estar trabalhando num nível de potencial suporte e buscar um rompimento, ou até mesmo, né, testar o suporte e ir embora. Nessa primeira onda de impulsão, pessoal, um doji pode ser formado após a tentativa de alta. E o que acontece? Muitos investidores vão dizer, não, é indecisão aí, então o mercado não vai continuar em alta, certo? E aí que ignora que muitas vezes um doji desse pode indicar a continuação do movimento vigente, certo? Mesmo cenário com uma operação de baixa, o mercado testou resistência ou armou um pivô de baixa e estourou, vamos supor aqui que seja uma barra de força. Lança uma barra de força e na sequência faz o quê? Deixa um doji. Então, este doji, pessoal, dado as probabilidades do mercado, tende a ser um importante sinal de continuação de movimento, né? E não simplesmente que ele vai sentir aqui e o mercado retorna novamente. Pode acontecer? Pode. Porém, na maioria dos movimentos, ele indica continuação. Mas claro, né, pessoal, precisa ter embasamento técnico. Não é sair por aí operando os doji em qualquer lugar que ele for formado, em qualquer patamar de preço. Por quê? Com a formação do doji, pode indicar a fraqueza da ponta oposta. Ou seja, os vendedores aqui tentaram defender, mas isso indicou o quê? Que os compradores absorveram toda a força dos vendedores, insinuando que o movimento tende a continuar em alta, certo? Não confunda ele, pessoal, com uma barra ignorada. Eu optei por diferenciar para que de modo as probabilidades de assertividade do movimento aumente, ok? Porque a barra ignorada, ela simplesmente pode deixar um corpo real com vela, com um pavio superior, pavio inferior e simplesmente o preço não ir, certo? Por isso os doji, eu gosto muito de trabalhar com eles, principalmente por sinal de alerta, ok? Já o segundo cenário, pessoal, vamos supor assim, a gente já estudou a situação num processo acumulativo, de um processo de congestão, ou a formação de uma bandeira, de um triângulo, né? Então, conforme os preços entram em um processo de briga, o doji, né, a formação de um doji pode indicar que o ciclo final dessa faixa de briga pode estar a seu final, pessoal. Isso pela ótica do gráfico de 5 minutos, ok? Gráfico de 5 minutos foi o gráfico que eu passei meses e meses com leitura dos preços, com leitura de candlestick, candlestick por candlestick, os padrões de candlestick, beleza? Então, conforme o mercado fez este movimento, movimento de expansão,
o que ele fez? Um movimento de contração, né? Formando uma bandeira. Lembra da bandeira, pessoal? Regressão à média. Formando a bandeira de regressão à média. E deixou um doji. Quando ele se aproximou da média, ele deixou um doji. Certo? Então, esse doji tenderia a indicar o quê? Que o mercado chegou ao seu ciclo final dessa fase corretiva. Certo? Por diversas vezes, pessoal, por anos atrás também, acredito que em 2017 que eu comecei a levantar uma abordagem probabilística em cima do doji, eu realizava muitas operações de antecipamento, né? Eu antecipava os movimentos. Que às vezes aparecia um doji, o mercado vinha brigando. O mercado vinha naquela batida, assim, ó, num processo corretivo, e quando se aproximava de uma média, deixava um doji. E eu já antecipava a venda. Por quê? Porque para mim, né, poderia ser o ciclo final daquele movimento corretivo. E muitas vezes eu antecipava a operação baseado neste modelo. Claro, sempre com embasamento técnico e olho no contexto. Ok? Então a gente tem alguns exemplos que eu selecionei. O primeiro na ponta compradora. O que a gente tem, pessoal? O mercado vem do movimento expansivo, corrige, né? Uma espécie de pullback profundo que a gente já estudou. Provoca duas velas positivas. A próxima vela vem um doji. E o que indica esse doji, pessoal? Quem que está mandando no movimento aqui? Não são os compradores? Então, esse doji, por que eu diferencio ele de uma barra ignorada? Porque ele nunca está certinho com a barra ignorada. Lembra que a barra ignorada, que é um pullback simples, que a gente já abordou no módulo 2, fica aqui dentro, ó, dentro do corpo real. Pullback simples, né? A barra ignorada fica dentro do corpo real da vela. Já o doji, não. Já o doji, ele se afasta. Ele tem espaço para flutuar nos preços. Certo? Então, este doji tende a indicar a continuação do movimento vigente. Ok? Outro movimento de venda aqui agora, pessoal. O que a gente tem? Movimento expansivo. O mercado corrige. E agora, quando ele corrige, eu não estou aplicando média aqui, beleza, pessoal? Eu estou mostrando diretamente sobre a ação do preço. Então, quando ele corrige e deixa um doji, o que ele insinuou? Que o mercado tenderia a continuar o movimento vigente. Certo? Aí o que o mercado faz? Perde a mínima do doji e vem embora. Agora, o segundo cenário de formação dos doji. O mercado vem do movimento expansivo, percebe-se que ele está testando a média de 9 períodos. Quando ele faz um processo corretivo maior, olha esse doji aqui, ó, esse doji apareceu indicando continuação? Não apareceu. Ele ficou no meio, cravado na média. Ó. E agora o que o mercado faz? Começa a corrigir com velas lado a lado. Né? Um pullback raso. Quando ele se aproxima da média, ele deixa outro doji. Agora ele indicou o quê? O fim do ciclo corretivo. O cansaço do movimento. Ok? Já pela ponta vendedora, o mercado rompe as médias, faz pullback, vem um novo movimento expansivo e começa a andar lado a lado. Formando o que, pessoal? Uma base. Certo? Formou a base, o que a gente tem? As velas andando lado a lado. E quando se aproxima da média, novamente um doji é formado. Indicando o quê? Fim do ciclo da correção. Que a força contrária, que os compradores desistiram de levar o mercado para cima. O cenário é todo negativo. Então o quê? O doji tenderia a acelerar o movimento. Beleza? Vamos analisar esse primeiro exemplo aqui. O mercado vem, né? Movimento expansivo, ensaia uma acumulação de continuação, né, pessoal? Com pullback sobre as médias, rompe. Neste rompimento, você está vendo o mercado? Os compradores estão no poder, né? Estão dominando. Aqui que a gente tem a próxima aqui, uma resistênciazinha. Então, o mercado começa a se desenvolver, o que ele faz? Deixa um doji, que insinua o quê? Ah, chegou perto da resistência. Será que o mercado vai desistir?
Será que o mercado não vai seguir em alta mais? Mas o Doji está indicando o quê? Que o mercado tende a continuar, certo? Você lembra que a gente analisou no módulo 2 a quantidade de pullbacks simples que podem ser formados sobre, acima da média de 9 ou abaixo da média de 9? Então, o Doji indicaria o quê? Olha lá, se eu tenho a sequência de 2 Doji agora. O que pode indicar, pessoal? A continuação do movimento, né? Porque mesmo que o mercado reverta agora para vir testar 9, esses Doji mostrou que os vendedores entraram na briga e não conseguiram jogar o mercado para baixo. Então olha o que acontece. Beleza? Peguei um segundo exemplo agora de maior complexidade, beleza? Vou colocar a barra de estudo. Mercado testou suporte, certo? O que a gente tem, pessoal? O mercado tentando reagir, trabalhando abaixo das médias, certo? Então, quando ele faz a primeira vela positiva, faz a segunda vela positiva e vem um Doji. Só que a gente está o quê? Suporte importante aqui, concorda comigo? Certo? Então o mercado deixa um Doji. Este Doji, abaixo da média de 9 períodos, ele indicou a continuação do movimento vigente. Certo? Mas é assim, pessoal. Não é operar o Doji em qualquer localização do mercado. Certo? E muito menos quando ele vai... Lembra das funções da média, na segunda função? Quando ele vem de encontro com a média, tem que ficar atento a isso. Potenciais suporte e resistência, potenciais zonas perigosas como região de pressão. Sempre tem que estar atento ao cenário. Ok? A gente tem um exemplo agora pela ponta vendedora e eu quero mostrar para vocês uma coisa. Lembre-se no módulo 2 que eu falei sobre pullback ou pivô, certo? Então, se o mercado já rompe aqui este nível esticado, formou um Doji. De modo algum você vai vender aqui. O Doji, a gente está usando ele o quê? Quando ele parte, pessoal, no movimento. Ou seja, o ideal dele seria a formação aqui. Pelo menos até a terceira vela. Formou até a terceira vela, ainda está legal, está valendo. Beleza? Formou a partir da quarta, quinta, daí o que ele pode indicar? Que o movimento já está esticado e os preços tendem novamente a buscar as médias. E aí que se você vendesse aqui, né, certamente você seria estopado aqui. Tem que estar atento a este cenário. Mesma coisa aqui, ó. O mercado veio regredir a média, fez 1, 2, 3, no quarto candle o Doji apareceu. Então ele indicou o quê? Correção até a média. Certo? Tem que ficar claro isso, pessoal. Pessoal, então como a gente opera esse Doji? Certo? O que a gente tem aqui? O mercado trabalhando, né, testando a média de 9 períodos descendente com as demais médias móveis descendentes. O que eu tenho então? Os preços trabalhando abaixo das médias. Certo? O mercado briga neste patamar. O que a gente vê? Que a gente já está vindo, né, do movimento expansivo. O que ele faz agora, pessoal? Uma contração. Então a gente tem que esperar o desenrolar dos preços. Não tem nada para fazer ainda. Olha agora, pessoal. O mercado testou a média de 20 períodos descendente. E começa a entrar de novo pressão vendedora. Tentando jogar o mercado para baixo novamente, ok? Tentando dar sequência a essa memória vendedora que vem já durante todo o pregão. Então, olha lá, pessoal. Começa a engolfar, certo? Ó, Twin Towers, padrão Twin Towers. Vem uma nova vela na sequência, vendedora, certo? Brigando, ó, neste importante ponto aqui que está os preços, ó, que a gente tem pavios inferiores. É importante estar atento que ali o mercado tenderia a segurar. Ok, ó. Tá chutando para baixo, tá entrando volume vendedor. Então o que a gente tem que ficar atento? Na sequência do movimento. Então, pessoal, a gente vê o que? Eu pausei a imagem. A gente vê que a próxima vela ela abriu abaixo, tá vendo?
indicando o quê? Continuação do movimento. Mas claro, o que você vai pensar? Poxa vida, será que eu vou vender aqui, sabendo que o mercado já está vindo da primeira vela, que foi um engolfo, um Twin Towers, e eu vou vender nessa terceira vela? Será que ele não vai travar nesse pavio inferior, que justamente tenha segurado neste nível? Por isso que quando acontece isso, você não vai vender na terceira vela. Eu particularmente não gosto, pessoal. Você lembra que já estudou isso no módulo 2, sobre pullback ou pivô, sobre a importância de controlar essa ansiedade, certo? Que se a gente vende aqui, vai vender na terceira vela, e eu particularmente acredito que o quê? Que o mercado possa, né, acionar até aqui e corrigir. Mas por isso que entra a importância agora dos doji. Então a gente vai soltar a imagem para ver a evolução, ó. O mercado vem brigando, continua brigando, certo? Olha lá, agora eu vou adiantar novamente para a gente ver a sequência do movimento. Bateram de novo, ó, tentando romper, perdeu a mínima, certo? Ó, perdeu a mínima dessa vela, continua brigando, ó, dando sinais que está sentindo este patamar, mas perdeu a mínima. Tem que ficar atento a este cenário. Ó, 30 segundos para fechar a vela, certo? O que você vai ficar de olho, pessoal? Na formação. Vocês estão vendo o que está querendo formar essa vela aqui? Ó, já entrou pressão compradora agora no final, insinuando que o mercado vai sentir este patamar de preço. Olha lá, pessoal, olha o que virou o corpo. Porque na hora que entrou pressão compradora aqui, os vendedores de imediato já defenderam a região, certo? Agora, o que você fica atento, pessoal? Se essa nova correção que ela fizer até a média, se vai ter pressão compradora. Porque se não tiver pressão compradora, esse doji aqui já indicou a continuação do movimento. Agora eu vou acelerar para a gente ver, ó. Ó, presta atenção, pessoal. Você está vendo a briga, né? Rompeu a máxima do doji. Só que o quê? Olha o corpo. Olha como entra comprador, os vendedores já defendem. Eu estou o quê? Testando a média. O mercado segue brigando, segue naquela briga que é natural, né? Entre os preços. Agora eu vou diminuir a velocidade novamente para a gente ver a sequência. Agora, terceira vela, pessoal. O que já indicou? O 2 já indicava a continuação do movimento, certo? Com essas médias caindo e ele rejeitando próximo da média de 9 períodos, pessoal, era uma indicação clara. E agora, o que vocês lembram deste movimento? Não seria um setup? 9.2, 9.3, 9.4, né? Que o nosso mestre Palex explica. Não seria? Coincidiu com o setup dele? Certo? Agora sim, você aplica a lógica do setup. O que você vê? Tá partindo de um doji. Então, o que eu pensaria já? Em venda, né? Tá partindo de um doji, com stop, podendo selecionar aqui, ó, acima da 9. Ó. Partiu de um doji, chegou lá em cima, deixou um spin top, só que este doji já indicava a continuação do movimento de baixo. Mas como ele apareceu entre terceira, lembra que eu falei, entre a terceira e a quarta vela, ele tenderia a corrigir, certo? Então a gente pode adiantar o movimento para ver o que seria o cenário. Ó. O mercado estava brigando, ó. Importante patamar onde o doji sentiu. E vai embora, tá vendo, pessoal? É um importante sinal, né? Importante sinal de alerta, de continuação do movimento. E não especificamente com a tomada de decisão. Você pode usar ele ao seu favor. Beleza?
Neste patamar já está protegido, né, pessoal? De forma alguma que eu vou devolver um lucro já de 1000 pontos. Mas a lógica é essa, pessoal. É mostrar este primeiro cenário que a gente encaixa a vela doji, beleza? Vamos aplicar na venda o segundo cenário para o doji. Lembra que eu expliquei, pessoal, que o mercado pode vir em um processo corretivo e quando ele começar a se aproximar de alguma média, ele deixar um doji como sinal do quê? De um ciclo final, ó. Certo? Que seria o quê? A continuação do movimento vigente. Beleza? Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um mercado com memória vendedora, belo movimento expansivo de venda, e ele começa a corrigir. Nessa correção até a média de 9 períodos, com os demais, o preço trabalhando abaixo das demais médias, ele se aproxima da média de 9 períodos e deixa um doji, pessoal. Então, esse doji, em junção com a média de 9, após um processo corretivo, tenderia a indicar o final do ciclo corretivo. Certo? Que ali os vendedores vão entrar forte para jogar o mercado novamente para cima. Para baixo. Ops, perdão. Para baixo. Certo? Então, olha o que acontece. Pessoal, quantas vezes a gente vê este cenário acontecendo? Sempre tem um doji batendo nas médias, dando sequência ao movimento seguinte. Já repararam? Quantas vezes a gente tem essa vela ali indicando? E muitas pessoas, né, conforme eu falei lá sobre pullback e pivô no módulo 2, gostam de vender aqui, perdendo a mínima. Só que os sinais do processo corretivo indicava que você poderia já vender aqui. Não precisava esperar o rompimento do pivô. Certo? Essa leitura do doji é uma das formas de antecipação do movimento e não, certo? E não que você seja obrigado. Outro ponto importante, você lembra que eu falei das velas gatilho que abrem 50% no corpo do doji? Olha que combinação perfeita que a gente tem. Aí vão dizer, poxa Bruno, mas é um cenário difícil de identificar. Claro que não é. Bateu na média, deixou um doji, abriu abaixo do doji, venda, pessoal. Venda é uma combinação de fatores. É price action. Só que dificilmente alguém vai te ensinar uma leitura avançada dessa. Dificilmente, por quê? Porque a pessoa quer que simplesmente que você opere o suporte ou resistência. A pessoa não te explica como é que você vai operar o contexto de média com vela. Isso é coisa mais avançada, entendeu? Vamos para mais um exemplo, pessoal, agora de maior complexidade, beleza? Então o que a gente tem? Movimento de expansão, né? Movimento expansivo. Chega neste nível, a gente deixa um doji, certo? Rompeu a máxima do doji, que indicava o quê? Continuação do movimento de alta, certo? Ele continuou? Continuou. Só que o quê? Chegou na 9, o que fez? Outro doji, sinal do quê? Joga para baixo. O mercado começa a brigar de novo, pessoal. Tá brigando nessas extremidades. Bate na média de 9 tentando ir para cima. Mais um doji. Rejeitou a alta. Certo? Porque tá batendo na 9. O que ele faz? Perde a mínima do doji. Venda. Novo processo corretivo. Foi batendo na 9, pessoal. Doji. Perde a mínima do doji. Abre em gap no pregão seguinte. Vai embora. Ok? Entenderam que toda vez que ele testar uma média deixando um doji, é um importante sinal de continuação do movimento vigente. Tem que ficar atento a isso. A ponta compradora agora, pessoal. O que a gente tem? Barra de força após o movimento corretivo, né? Testou a média de 20, ascendente. O famoso ponto contínuo. Depois de um pullback profundo. Olha a junção de fatores, pessoal. Barra de força com volume, ponto contínuo, pullback profundo. O que o mercado faz? Deixa uma barra ignorada, que é um pullback simples da barra ignorada, colando na 9. E agora? Olha o doji que ele deixou na 9. Então, pessoal, você pode sim arriscar uma compra aqui
na superação do doji, podendo colocar o stop na mínima do doji. Porque vai ser arriscado, a gente tem um topinho aqui, vai ser arriscado? Claro que vai. Agora, se você tem capital para segurar um stop financeiro, neste cenário, coloque então na mínima da barra de força. Certo? O que o mercado faz? Pum! Aciona para cima. Porque a gente já veio com volume. O cenário era de força aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, bateu aqui, deixou um ponto contínuo. Se você já não comprou nessa superação, você esperou a barra de força para comprar na superação dela, mesmo que você tenha comprado aqui, o stop estava aqui. Agora, se você esperou o respiro, o doji sobre a média dava sinal de continuação. O que a gente tem aqui? Outro setup. Entendeu? A junção de fatores vai te dar o setup na sua cara, pessoal. Apenas leia o mercado. Você sabe, formou um setup, só que você não sabe como ele formou, o porquê ele formou. O doji indicou o quê? Descanso dos compradores com rejeição vendedora neste patamar, sobre a média. Então, perdeu mínima. Uma vela perder na mínima da outra é um falso rompimento. Sobre a média, estourou para cima. Então, aqui você já tem a junção, você já tem um setup formado, sabendo a lógica por trás dele. Pô, compra. Se não comprou nessa superação, compra agora. Certo? Quero que fique bem claro isso, pessoal. Beleza. Voltando a um padrão aqui importante dentro da análise técnica, que poucos explicam, pessoal, são as derivas. Certo? O que seria uma deriva, pessoal? Quando o mercado vem de um movimento vigente, o mercado trabalhando em forte e alta, certo? Isso no day trade, né, pessoal? Trabalhando em forte e alta. Vai chegar num patamar, pessoal, que ele vai começar a patinar na direção do movimento. Ele começa a patinar assim, ó, com velas de dúvida, ou com velas com cores somente da força contrária. Ele começa a patinar na direção do movimento, certo? Esse cenário, pessoal, indica o quê? Que o mercado pode estar chegando ao fim do processo do movimento vigente. Então, a gente pode ter um sinal de correção, certo? Para continuar o movimento de alta, certo? Mas ele vai indicar uma correção. De qualquer modo, se você comprou aqui, esteja ciente que se ele derivar, vem uma correção ou uma possível reversão, pessoal. Quando perder este patamar. Mas o que acontece? Este movimento tem que ser formado em resistências ou suporte, quando ele vem do movimento de queda e começa a patinar na direção do movimento de queda, certo? Ou no suporte. Em meio de movimento, a gente já vai explicar, a gente já vai entrar naquele detalhe, certo? Mas eu quero que fique claro para vocês a formação da deriva em potenciais níveis de suporte e resistência. Agora, outro ponto importante é que uma deriva, pessoal, ela pode ser formada de modo complexo, certo? Assim, ó. Ela pode ser formada assim, mercado trabalhando, vamos supor que isso aqui é os preços, ó. Ela pode ser formada assim, aí entra as duas linhas com o mercado vindo do movimento vigente. Que ele faz o que, pessoal? Forma uma bandeira inversa, né? Porque uma bandeira não faz isso. A deriva faz o movimento inverso. Ou ele pode ser formado igual eu expliquei anteriormente, com, peguei a ferramenta errada, com pequenas velas, assim, cerca de 3, 4 velas. Que pode indicar o quê? Correção ou reversão, certo? Beleza. Aí entra o que, pessoal? A importância dos fractais. Lembra que a gente já estudou os fractais? Porque no movimento de deriva complexo, num gráfico de 5 minutos, num gráfico de 15, a gente pode ter as velas andando assim, ó, lado a lado.
certo? Lado a lado não, fazendo novas máximas e rejeitando o fundo. Então, uma deriva não é um padrão para você operar. É um padrão de alerta, certo? Ele é um importante padrão de alerta sobre a ação do preço. Então, se você tendo ciência, você está ciente que ali está formando a deriva, você sabe, opa, não tem nada para fazer ali. Eu vou esperar se essa deriva vai indicar reversão ou até mesmo a continuação, o movimento continuar em alta, certo? Agora, presta atenção comigo. Vamos supor aqui que ele rompeu para alta, né? A média de 9 períodos, pessoal, vai estar passando aqui assim, ó. Então, se você gosta de operar um 9.1 do nosso amigo Palex, que é a virada da média, você opera o pullback do preço sobre ela. Porque a 20 já vai estar quebrando aqui também. E certamente entra aquela importância de deixar uma vela de rejeição aqui. Lembra que eu explico sempre para vocês? Ó. Movimento de baixa. Testou suporte, né? Deixa eu pegar a flechinha. Testou suporte. Certo? Os preços começam a patinar na direção do movimento. Ó. Isso para mim é indicação do quê? Que o mercado tenderia a corrigir ou uma reversão. E o que acontece aqui, pessoal? Quando ele abre, né, acima deste patamar, ele simplesmente forma uma rejeição. Ó. Ele rejeita esse movimento e segue em alta. Ok? E esse padrão deriva no day trade, para gráfico de 5 minutos principalmente, aparece direto, pessoal. Direto. Outro exemplo, vindo de movimento de alta. Olha a quantidade de velas positivas e dúvidas patinando na direção do movimento. Ó. Foi uma reversão do que? Curto prazo. Ó. Ele corrigiu de forma complexa, certo? Veio buscar esse patamar de briga para continuar em alta. Ok? Olha esse exemplo aqui, pessoal. Olha que complexidade dessa deriva. Certo? Alguns vão chegar ao movimento e não vão saber o que está acontecendo aqui. Certo? Ó, o que está acontecendo aqui, Bruno? Pelo amor de Deus. Está testando suporte, está rejeitando o nível de suporte. Mas olha isso, pessoal. Você consegue aqui desenhar duas retas na formação da deriva. Tá vendo que isso aqui é uma deriva complexa? Eu optei por mostrar primeiro uma complexa para vocês, ó. Certo? Porque ele está fazendo novas mínimas, briga, faz mínimas, briga, vai tentar ir para cima, não consegue romper e deixa isso como se fosse um... Se vocês olharem aqui de forma mais, eu diria, até um nome legal de falar, um mastro canal, não é? Só que o que acontece? Como ele está patinando a favor desse movimento que veio de baixa, o mercado simplesmente chegou nesse ponto, pessoal, e reverteu. Então, é agressivo você comprar aqui? É agressivo. Só que o que? Já perdeu as duas médias. Já superou as duas médias. Certo? O que a gente teria logo à frente para segurar os preços? A 50. Lembre da segunda função. Preço de encontro à média. Vai segurar. Certo? E depois, veio o que aqui? Fez um pivô. Evento técnico sobre a média, pessoal. Olha que é até interessante esse exemplo, hein? Olha que interessante. Rompimento de deriva com preço de encontro à média formalizando a segunda função, com pivô e evento técnico que seria o pivô sobre a média. Tá aqui a baita compra que seria aqui nessa operação. Estão vendo, pessoal? Isso é você ler e compreender o que está acontecendo neste momento no mercado. Não é simplesmente entrar, certo? Tem que ler, pessoal, entender. Poxa vida, olha aqui, se você enxergou isso daqui, se você enxergou aquele, se você, vamos supor que você não tenha comprado aqui, certo? Mas você sabe que tem uma média de 50 ali e o preço vem de contra a média, então tende a segurar. E você sabe que ele contraiu quando ele chegou de encontro à média.
Então você sabe que já tem um pivô querendo se formar e, consequentemente, você pode ter um evento técnico sobre a média. Você viu que se você consegue ler esse comportamento, as probabilidades jogam ao seu favor? É isso que eu falo, pessoal. Vamos a mais um exemplo agora, pelo lado da ponta compradora. O que o mercado faz? Movimento de expansão, certo? Expansivo. E agora, pessoal? Olha a quantidade de velas derrapando a favor da tendência. Olha isso. Então você já está enxergando este movimento e este cenário. Você simplesmente vai querer comprar por aqui, pessoal. Quando ele fez essas 3 velas aqui, eu vou até apagar de novo. Ó, vou apagar, fazer de novo. Quando ele deixou para mim essas 3 velas aqui, eu já estava fora de qualquer operação de compra. Mas ele continuou. Então, o cenário foi fortalecendo para o quê? Para uma possível correção, né, mais acentuada ou até mesmo uma reversão de movimento. Mas olha o que acontece, ó. Ele corrige jogando o mercado para baixo. Agora que entra um aspecto importante. Você venderia aqui? Poderia vender, né? A gente conforme comigo que a gente tem uma barra de força chutando o mercado para baixo. Só que o que acontece? Qual é o segundo cenário que a gente tem aqui? Preço de encontro à média. Preço de encontro à média, segunda função. Então, obrigatoriamente ele ia segurar. Qual é o segundo cenário que a gente tem aqui? Pullback profundo. Lembra que eu falei das características do pullback profundo? Que ele é mais difícil de você entrar dado a defesa forte que vem na venda, né? Ou na compra. Olha o que acontece. O mercado segura, embaça, aí sim ele forma uma base, né? Agora entra a importância da base, entra o rompimento da base e vai embora. Beleza? Difícil interpretar isso aqui? Tempo de tela vai ajudar você a enxergar no olho, pessoal. No olho. Pessoal, olha esse exemplo. Do lado esquerdo na minha tela, eu tenho um gráfico de 5 minutos e do lado direito um gráfico de 15 minutos. Ok? Então, pessoal, ó, vou pegar o gráfico de 5 e estou andando com os preços. É o mesmo exemplo da deriva anterior, certo? Olha lá, beleza? Coloquei aqui. Isso é que eu tenho no gráfico de 5 minutos. Quando eu olho no gráfico de 15, você já vê que o mercado vem esticado, certo? Você já vê que o mercado vem esticado e olha lá o que a gente tem, ó. Tá vendo que a gente tem uma micro deriva aqui, ó? Eu tenho uma micro deriva no 5, no 15. E se eu fechar ela, eu preencho todo o patamar. Ó, vamos regularizar aqui a linha. Vamos alinhar ela corretamente. Olha lá. Estão vendo que pelo 15 minutos eu também enxerguei a deriva? Certo? Então no 5 já tinha sinais de uma deriva complexa, afastada da média de 20 períodos. Anota isso daí, pessoal. Ó. Anotado, ó. Deriva afastada da MM20. Tanto no gráfico de 5 como no gráfico de 15, certo? Só que no gráfico de 15, por exemplo, a gente tem ele afastado da 9, certo? Lembre-se a questão da integração das médias. No gráfico de 5, a minha média de 20 equivale à minha média de 9 no gráfico de 15 minutos. Então, pessoal, se eu tenho uma deriva no 5 afastado da 20, uma deriva no 15 afastado da 9, por que você vai insistir em compra com o movimento esticado dessa forma? Olha como o movimento está esticado. Olha os dois tempo gráfico. Então, o que a gente tem no gráfico de 15? O mercado continua. Olha a pancada no gráfico de 15 para baixo. Agora, olha o 5. Ó. 3 velas no 5, né? 3 velas nos 5 para equivaler a essa vela de força nos 15. Que testou a 9. E os 5 testou a 20.
Lembra da integração das médias. E agora? Segurou, certo? Lógico que segurou. A gente está armando um ponto contínuo no 5. Armou um ponto contínuo no 5 e um teste na média de 9 no 15. Vocês entenderam, pessoal? Como é importante você, além da integração dos tempos gráficos, você entender o comportamento desses padrões. Isso é de extrema importância, pessoal. Certo? Então eu quero que vocês estudem bem. Veja este vídeo, quando eu falo da deriva, quantas vezes for necessário, pessoal. Eu quero que vocês peguem essa leitura. Beleza? Quebra de movimento. Pessoal, usando da mesma lógica da deriva, só que agora a gente vai ter a quebra do movimento. Este cenário, gente, é tão importante que eu não vejo ninguém ensinar essa sequência de vela. A gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando esse módulo inteiro, pessoal, somente com leitura de Kendo. Perceberam? Que eu expliquei os Kendo de maior relevância, eu expliquei passo a passo como você vai ler de forma correta, de forma objetiva. Ok? Então, o que é a quebra de movimento, pessoal? Você vai ver o mercado vindo de um movimento expansivo. Vou fazer aqui 3 velas positivo, ok? Certo? Agora, ele vai... Vamos supor que a gente tem aqui, deixa eu até marcar aqui para vocês para não ficar confuso. Caminho livre para o preço andar. Certo? Uma área do que? De oportunidade. Então o mercado começa a fazer isso. Uma deriva, o mercado começa a derivar. Certo? Eu faço o que? Preencher a linha. Então eu tenho uma deriva formada. Eu tenho uma deriva de menor conjuntura, né? Que é aquela deriva nos 5 minutos, que é de poucas... Certo? De poucas velas. Quando a deriva for de poucas velas e tiver sinal de continuação, o mercado vai fazer simplesmente isso daqui, ó. Pum. O mercado vai indicar o que, pessoal? Continuação do movimento vigente. Que a gente pode dizer o quê? Que esse cenário é uma falha de deriva. Certo? Só que o que? Essas condições... indicou para mim a continuação do movimento vigente. Mas lembre-se, as condições precisam ser, o mercado precisa derivar a favor do movimento com poucas velas. Aí entra a importância do quê? Do 15 minutos que a gente viu lá, certo? Mas no 15 minutos dificilmente você vai ver uma deriva assim. Por quê? Porque no 5 já vai ter uma pancada de vela. Então, se uma deriva for complexa no 5, você lembra que nos 15 pode ter no máximo 3 velas. Certo? Mas os exemplos que a gente vai analisar são dos gráficos de 5 minutos. Não é um padrão, né? Lembrando, não é um padrão recomendado para operações, mas sim como um alerta para a movimentação dos preços e comportamento do mercado. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Movimento de alta, mercado deriva, né, a favor do movimento e falhou nessa estrutura. Foi para cima. Mesmo esquema na baixa. Ó. Deriva para baixo. Falhou na reversão. Para baixo. Beleza? Olha os 2 exemplos aqui, pessoal. O que a gente tem? O mercado testou suporte. Concorda comigo? Agora ele sai o movimento de alta. O que ele faz? Começa a derivar. Só que, pessoal, essa deriva está insinuando correção? Sabendo que o mercado já veio no movimento de baixa, já se recuperou aqui. Não, pessoal, essa deriva, ela indicou quebra de movimento, ela indicou continuação. Aí é que ele corrigiu, mas voltou a testar aqui como suporte, foi embora. Twin Towers, compra. Viu a leitura, pessoal? Como é questão de lógica, de interpretar o que o preço, o que o mercado está mostrando para você. Pelo lado da ponta vendedora, movimento de expansão. Porra, se a gente está vindo no movimento de expansão, ele começa a derivar. Concordam comigo que a memória é totalmente vendedora? Certo? Patinou a favor da tendência, rompimento. Você pode vender, pessoal? Pode, mas só venda quando ele não vier esticado. Ou comprar. Compra ou venda quando não vier
vier esticado, certo? Por quê? Porque daí você comprando aqui, ou vendendo aqui no caso, o teu stop tem que ficar aqui, pessoal. Acima, na máxima da onde começou a quebra de movimento. Certo? Parece complexo? Vamos olhar os exemplos nos gráficos agora. Pelos 5 minutos. Olha essa quebra de movimento, pessoal, com 3 velas. Olha isso daqui. O mercado não veio aqui, não corrigiu. O que você pensava? Pô, se ele está corrigindo aqui, ele não pode fazer uma bandeira de baixa, não é? Um pivôzinho de baixa, certo? Vamos voltar aqui para a gente ver aonde que estava a média de 20. Olha lá. O que ele pode fazer? O que a gente pensa que ele pode fazer? Ah, ele pode fazer um pivô de baixa. Só que o que você tem que levar em consideração? Uma possível quebra de movimento. Por quê? Olha essa média de 20 ascendente. Aí você viu esse movimento, você vai e marca. Opa! Se ele estourou uma barra de força aqui, você pode comprar. Porque você não está vindo esticado. Não está, você está pegando pivô. Olha que engraçado, ele está quebrando o movimento na cabeça do pivô. Isso não é um importante sinal de continuação do movimento? Não é um importante sinal que o pivô tenderia a ser respeitado? Por que você acha que eu acerto tanta operação, pessoal? Eu estou lendo o que o mercado está me mostrando. Eu estou lendo detalhadamente o que o mercado quer de mim. Entende? Ele está mostrando, ó, Bruno, isso é aquilo, isso é isso, é aquilo. Pronto. Eu já sei o que ele está fazendo. Então, minhas tomadas de decisões são todas baseadas, pessoal, na leitura de mercado. Certo? O comportamento dos preços, a ação dos preços. E tem que lembrar o que, pessoal? Sempre que houver a quebra do movimento, é uma barra de força que aparece, ok? Seja ela negativa ou seja ela positiva, certo? E na maioria das vezes não, às vezes só, entra volume junto. Olha essa quebra de movimento aqui. O que você vê? O mercado abre em gap de alta, começa a fazer isso. Ó. Agora você vendo que eu estou com uma quebra de movimento mais complexa, ok? O que você está pensando? Poxa vida, olha que legal esse cenário. Continuação de alta. Mas você tem que levar em consideração que a gente tem a possibilidade de ocorrer uma quebra de movimento. Ó. Entendeu? Tem que analisar isso, pessoal. Não é simplesmente esperar que ele forme o que todos queriam aqui, o pivôzão de alta, né? Formasse o pivôzão de alta para você estar comprando e ir embora. Só que o que você tem que esperar, pessoal? Tem que aguardar a reação do mercado. O que ele fez? Testou a média de 20 períodos. Olha lá. Quebrou o movimento indo de encontro com a média de 20 períodos, certo? Agora, nessa média de 20 períodos, você vai aguardar se realmente vai entrar pressão compradora e se o mercado vai reagir a essa quebra de movimento. Olha, ele quebrou o movimento, testou a 20, foi embora. Entendeu? Você sabia que você não ia comprar nesse rompimento, que havia a possibilidade de uma quebra de movimento aqui. E quebrou o movimento. Quebrou o movimento, veio testar a média de 20. Observe esse outro exemplo. O mercado está suporte, certo? Testou pelo menos uma, duas, três vezes, certo? Agora ele tenta subir. Nessa subida, pessoal, você vê que ele está fazendo um movimento aqui, né? Onde você pode contornar os preços. O que você vê? Poxa vida. Então, lembre-se dos dois pontos que eu falo sempre. O mercado tem a possibilidade de armar um pivô de baixa, né? Fazer aqui, a gente estudou já sobre o pré-pivô, o pré-breakout e jogar para baixo. Só que no ponto 2, pessoal, você lembra que aqui ele pode ocorrer o quê? Uma quebra deste movimento. Certo? E o que acontece? O mercado quebra o movimento. Ó. Foi subindo, patinando, quebrou o movimento. Ok? A quebra ocorre aonde? A quebra do movimento, pessoal, ocorreu aqui. Ó. Certo? Vamos a mais um exemplo. Agora a gente vai acrescentar o conjunto de médias. Certo? Então, o que a gente tem? Preços. Primeira função das médias. Preços trabalhando acima das médias, pessoal. Ó, pivoteando. Ok?
Então o que ele está fazendo aqui? Uma possível deriva. Certo? Está fazendo a deriva? Não está derivando aqui, pessoal? Está derivando. Ok? Ó, deixa eu colocar aqui essa linha. Quando a gente olha o mapa, lembra que eu falei que eu gosto de utilizar o mapa? A gente não vê nada aqui, né? Mas vê que o meu movimento é esticado. Só que esticado do macro, porque do micro, que é o day trade, a gente tem uma média de 9 períodos próxima do preço, VWAP 20 e 50. Então, elas estão dando condições para a tendência de alta, certo? Então, elas dão condições que os preços continuem pivoteando para seguir em alta, certo? Com a média trabalhando abaixo dos preços. Mas então, pessoal, neste movimento com as médias próximas, a gente tem que pensar na possibilidade de a quebra de movimento, certo? Já pensaram comigo? A gente tem uma possibilidade de quebra de movimento aqui, ó. O cenário é favorável, porque as médias estão favorecendo, o mercado não está esticado. Pum! Lembra que eu falei para vocês, ó? Quebra de movimento, quebrou o movimento nesse eixo com volume comprador. Claro, pessoal, quer comprar agora, você vai incluir o que no teu sistema? A questão de movimento esticado. Agora esticou. Por quê? Porque essa pernada, mesmo com a quebra do movimento, ela é válida. Ela é a onda de impulsão vigente, certo? Então, eu esperaria o mercado se desenvolver para ver se ele viesse pivotear na média, para sim eu pensar em compra. Ó, que interessante. Agora tá interessante, apesar da 20 estar aqui embaixo. Ó. Entendeu? Agora o mercado se igualou. Ó, veio pivoteando. Reverteu, testou a 20. Agora fez um movimento complexo para ir embora. Entendeu a lógica, pessoal? Claro, quem gosta da modalidade de scalp, né, scalping, comprou no exato rompimento, pegou ali seus 14, seus 5, 6 pontos no dólar, que geralmente esse aqui é o ativo dólar, tá? E geralmente a quebra do movimento pode gerar uns 5, 6 pontos de scalp. Mas tem que ser muito ágil, né, pessoal? Como eu venho falando, o day trade ele exige agilidade nas tomadas de decisões. Beleza?